Você já teve a sensação de que falta algo, mesmo quando tudo parece estar certo? Você já sentiu que você está vivendo, mas que falta aquele tempero, aquele brilho na sua vida? Pois é, eu preciso de te lembrar de algo agora e que talvez mude tudo. Você não está aqui por acaso. Bom, vamos tomar o nosso café e nós vamos falar sobre o seu propósito. Olá, bom dia, tchim-tchim para você. Antes de começar aqui, vamos acender a nossa velinha. Eu adoro uma luz de vela, mesmo estando de dia. Olha a luz do sol batendo aqui. Bom, hoje eu quero começar pela pergunta que sempre alguém aqui me faz. Porque esse Café com a Ana eu decidi fazer porque eu recebo milhares de perguntas da mesma pergunta que essa. Ana, como eu faço para descobrir o meu propósito? Será que eu não tenho um propósito? E a minha resposta é sempre a mesma. Sim, você tem um propósito. Todo mundo tem um propósito. Só que o propósito, ele não se revela com pressa, sabe? Ele se revela quando você vive com presença, quando você começa a se ouvir, ouvir aquilo que te traz uma coisa boa, que faz o seu coração pulsar com mais vontade, os seus olhos brilharem, sabe, com mais luz. E às vezes o propósito ele se revela quando você vive com presença. Então, às vezes, ele está escondido aí nas coisas mais simples, mas é naquilo que te move, naquilo que faz os seus olhos brilharem realmente. E se você ainda não sabe qual é o seu propósito, calma. Calma, porque talvez o seu propósito esteja apenas esperando você se escutar de verdade, pela primeira vez. A gente não para se ouvir. Pois é, você já parou para pensar que o mesmo Criador que esculpiu as montanhas, que desenhou os oceanos, que lançou as estrelas lá no céu brilhantes, maravilhosas, um dia ele parou, pensou e decidiu que o mundo precisava de você? Sim, de você, com todas as suas imperfeições, com todas as suas lutas, as suas vitórias, as suas quedas, do jeitinho que você é. Você exatamente como você é e com um propósito que só você pode cumprir. Você já parou para pensar isso? Pois é, isso é a pura verdade. Então, todos nós temos o nosso propósito. Poucos de nós descobrimos o nosso propósito. Isso é verdade, mas todos nós temos. Então, em meio à imensidão do universo, houve a certeza de que a sua existência seria essencial aqui para o nosso planeta. Você já tinha pensado nisso? Pois é, já pensou que você não está aqui por acaso? Pois é, e aí eu te pergunto, você sabe qual é o seu propósito? Escreve aqui para mim abaixo, nos comentários. Você sabe qual é o seu propósito ou você ainda está tentando descobrir? Bom, muitos de nós passamos a vida buscando essa resposta, não é? Nos sentindo como peças de um quebra-cabeça, tentando encontrar onde que a gente se encaixa ali. A jornada para descobrir esse propósito, ela pode parecer assim, um labirinto que muitas vezes parece não ter fim. Mas acredite, cada passo, cada decisão, cada erro, cada acerto que você faz são pistas nessa busca incessante aí pelo tesouro mais valioso, pelo sentido da sua própria existência. Eu diria que você não está aqui por acaso. O mundo espera algo de você. O mundo precisa algo de você. O seu propósito, ele pode estar escondido nas coisas mais simples, sabe? Naquilo que faz o seu coração pulsar mais forte, com mais vontade, com mais força, naquela paixão que incendeia a sua alma, aquilo que te faz, que te dá aquela força repentina. O que faz isso com você? Comece a pensar nisso, sabe? Agora é a hora de você descobrir o porquê. E essa busca pelo porquê, essa jornada aí é uma jornada extraordinária da sua própria vida, que muitos de nós não paramos para pensar, para descobrir, para olhar para essas pistas, não é? Talvez você descubra que a sua maior aventura, que a maior aventura da sua vida é simplesmente se tornar quem você nasceu para ser. Mas você ainda não sabe. Então aqui eu quero te contar uma história pessoal minha.
o meu propósito, ele não chegou em um momento de paz. Não, de forma alguma. Ele nasceu depois da tempestade. Ele veio depois de uma fase muito difícil da minha vida, tanto pessoal quanto profissional. Eu já tinha passado por um divórcio, por negócios que não deram certo, por decisões que me deixaram exausta, perdida, vazia, me buscando, né? Buscando a mim mesmo, porque eu me perdi de mim. Eu estava enfrentando a minha própria pandemia interna, eu digo muito que era a minha pandemia interna, quando de repente veio também a pandemia do mundo, a pandemia do Covid. Foi justamente naquela época. Então foi como se tudo à minha volta tivesse apagado, tudo tivesse um caos, mas tudo ali coberto, né, por medo, tristeza, escuridão. E eu, como eu sempre fui uma pessoa muito otimista, muito positiva, muito para cima, eu me via ali, afogada, com tanta notícia ruim, né, naquela fase da pandemia, aquela dor coletiva do mundo, né, uma dor mundial ali, aquele medo que tomava conta de todos nós. Ali eu vi que alguma coisa dentro de mim não conseguiu ficar em silêncio, sabe? Eu precisei de todo aquele caos, daquela pandemia externa e interna que eu já estava vivendo. Enquanto assim o mundo se afogava em medo, eu escolhi, eu decidi, eu resolvi falar de coragem. Eu resolvi falar de inspiração, de motivação. Eu resolvi que estava na hora que eu gostaria de compartilhar aquilo que eu tinha dentro de mim, que estava ali guardado lá no fundo, sabe? Aquela coisa lá no fundo do baú que nem eu sabia que eu tinha. Pois é, foi assim que eu descobri o meu propósito. E enquanto tudo parecia escuro, eu resolvi acender essa luz. Até porque eu não acreditava que ninguém fosse assistir os meus vídeos. Então eu comecei sem a menor pretensão. Sem a menor pretensão. Eu comecei simplesmente porque no 10º dia da pandemia eu acordei e eu falei, eu não aguento mais isso. Eu não aguento mais viver assim. É a televisão, é o celular, tudo, né? As mensagens são de medo, de incerteza. Parece que o mundo pode acabar amanhã. E eu não sou essa pessoa. Fui ficando sufocada. Eu estava aguentando a minha pandemia interna. Quando começou a pandemia externa, para mim, no 10º dia dela, eu dei um basta. Eu falei, agora eu vou colocar para fora tudo que eu tenho aqui dentro. Eu quero falar de coisas boas. Em meio a um mundo de notícias ruins, eu quero falar de coisas boas. E se uma pessoa assistir o meu vídeo, se eu conseguir levar uma pitada, uma sementinha de esperança para essa pessoa, em meio a esse caos que nós estamos vivendo, eu já estou realizada. E foi assim que eu comecei. Foi justamente assim que eu comecei. Foi aí que eu comecei a gravar os vídeos. E no começo foi só para espalhar essa sementinha de esperança, como eu disse. Sem plano nenhum, sem estratégia, sem roteiro, simplesmente com o coração. E aos poucos, cada mensagem que eu gravava me mostrava algo. Aquilo fazia bem para as pessoas e fazia melhor ainda para mim. Fazia muito bem para mim. Aquilo começou a alimentar a minha alma. Quanto mais eu falava de superação, mais eu me reerguia. Quanto mais eu inspirava, mais eu entendia que é isso, que é por isso que eu estou aqui para inspirar, que eu estou aqui para compartilhar a minha experiência de vida, sabe, o que eu aprendi com a vida, o que eu aprendo a observar a vida dos outros, né? Essa experiência que a vida, que a idade, né, que as rugas vão nos dando. E hoje eu tenho certeza absoluta que o meu propósito é esse, é inspirar, é trazer um pouco de luz para a vida das pessoas que estão sem luz, né? Que estão buscando isso, precisando ali de coragem para dar o próximo passo, de coragem para tirarem aquele projeto, sabe, que está na gaveta, que elas acham que é tarde demais e não é tarde demais, enquanto há vida, há tempo. Enquanto você respira, você pode recomeçar, você pode fazer aquele projeto. Enquanto há vida, há esperança, há oportunidade. Mas eu só descobri isso depois de eu mesma ter me perdido, depois de eu ter me recomeçado várias vezes, não foi uma vez, foram várias vezes. E depois de eu ter me permitido ser quem eu sou, de verdade. Foi aí que eu me descobri e me descobrindo, eu descobri o meu propósito. E talvez o seu propósito esteja aí, exatamente aí, esperando por esse momento também, por esse momento seu de silêncio,
para finalmente ele gritar dentro de você. Ele vai gritar: eu estou aqui, só estou aguardando que você tire um tempo, que você acalme a sua mente, que você se escute para escutar o meu grito. O seu propósito está aí dentro de você. E no fundo, se você parar para pensar um pouquinho, quando você começa a pensar, aquela faísca lá dentro, ela está falando com você já. Pense aí, busque dentro de você o que te traz felicidade, o que faz os seus olhos brilharem, o que você faria se fosse para não ganhar nada, o que você faria por amor, porque você tem prazer, porque você gosta. Seu propósito, isso aí é um fio que vai puxar e você vai descobrir o seu propósito. Você vai trazer o seu propósito lá de dentro, quando você começa a se fazer essas perguntas. Bom, e aqui então, eu quero falar rapidamente uma parábola, que é a parábola do farol invisível, que vai explicar para você um pouquinho o que é isso, né? O que é o propósito. Dizem que havia um farol isolado numa ilha perdida aí pelo oceano. E ele mantinha a sua luz acesa, né, todas as noites. Mas mesmo sem saber se alguém estava vindo pelo oceano ou não, a luz dele estava sempre acesa ali. Até que um dia ele recebeu uma carta de um marinheiro. E o marinheiro dizia: se não fosse a sua luz naquela noite, eu não teria sobrevivido. Moral da história é que mesmo quando você não vê o impacto, ele existe. O seu propósito pode estar iluminando vidas que você não está nem sabendo, mesmo em silêncio. Hoje eu sei disso, sobre as minhas mensagens, o que eu faço de motivação, porque eu recebo mensagens das pessoas, assim como o farol recebeu a mensagem desse marinheiro. E com certeza na sua vida você inspira pessoas, você impacta pessoas de alguma forma, em alguma área da vida delas. E é isso que vai te ajudar a descobrir o seu propósito. É esse o seu propósito. A verdade é que a vida não nos prepara para isso. A escola não nos ensina isso. A educação, esse capítulo não existe, né, na nossa educação. Na escola a gente aprende a escolher o quê? Uma profissão, uma faculdade, um caminho seguro. Mas ninguém ensina a gente a olhar para dentro. Ninguém ensina a você fazer essa pergunta para você: o que faz a sua alma vibrar? O que faz os seus olhos brilharem? O que faz o seu coração pulsar? O que te emociona sem motivo? Te pergunto novamente: o que te emociona sem motivo? Pense nisso. É por isso que tanta gente cresce com diplomas na mão, mas com um vazio enorme no peito. Porque o propósito não é o que você faz da vida, é o que a vida faz em você, quando você está no caminho certo. Eu vou repetir isso, porque isso é poderoso. O propósito não é o que você faz da vida, mas é o que a vida faz em você. O que a vida está fazendo em você. Propósito é totalmente diferente de profissão. É um nível muito mais profundo. É quando você entende que você não veio aqui, nesse mundo, nessa terra, apenas para pagar boletos. Não. Você veio para marcar histórias, você veio para deixar legado. E se você ainda não descobriu o seu propósito, não é porque ele não existe, de forma alguma. É porque talvez você esteja procurando com a cabeça. E ele só se revela quando você escuta o coração. Eu vou repetir isso mais uma vez, porque é difícil da gente entender. Talvez você não tenha encontrado o seu propósito ainda, porque talvez você esteja procurando com a cabeça, mas o propósito só se revela quando você escuta o coração. São as emoções, é aquilo que te emociona. Então aqui eu vou fazer 4 perguntas. Quero te dar essa oportunidade de usar esse tempo aqui para se perguntar, porque a gente nunca acha o tempo para fazer isso pra gente, né? E esse momento aqui do Café com a Ana é exatamente para isso. São reflexões que eu quero que você faça nesse domingo de manhã. Se você está assistindo assim que eu posto, né, que é no domingo de manhã, começar o domingo e começar a semana já nessa busca, não essa busca incessante, perdida pelo seu propósito, mas uma busca alinhada, sabe? Uma busca com calma, uma busca ouvindo quem você deve ouvir, que é você, ouvindo o seu coração. Deixe a lógica um pouco de lado, que nem sempre a lógica vai estar alinhada ao processo aí para você descobrir o seu propósito.
Então aqui eu quero te fazer 4 perguntas que vão te ajudar nessa descoberta, nessa busca. Pergunta número 1. Se pergunte, o que me faz perder a noção do tempo quando eu estou fazendo? Anota essa pergunta, porque depois tire um tempinho para você, hoje ou amanhã, para fazer esse exercício, porque na hora, às vezes agora aqui me ouvindo, você não vai conseguir achar as respostas, né? Ou talvez ache uma, mas não ache mais. Mas eu quero que você pense nisso, reflita sobre isso. O que me faz perder a noção do tempo quando eu estou fazendo? Pergunta número 2. O que eu faço que faz os outros se sentirem melhor? O que você faz que as pessoas falam para você, nossa, foi tão bom para mim, muito obrigada. Nossa, você não tem noção do quanto você me ajudou. O que você faz que faz as pessoas se sentirem melhor? Anota aí. Pergunta número 3. O que eu fazia quando eu era criança que me deixava feliz? O que me fazia quando eu era criança que me deixava feliz? Sabe, muitas vezes na infância nós somos tão inocentes, né? Nós ainda não fomos moldados pelo mundo. Então a gente tem o nosso propósito às vezes ali muito claro, muito claro. Mas depois o mundo começa a impor limites e a gente começa a ter as quedas, a gente começa a ter noção de julgamentos, de medos e isso começa a esconder o nosso propósito ali. Ele vai indo lá para o fundo, lá para o fundo, lá para o fundo, até que a gente esquece que ele existe. Então se pergunte o que você fazia quando você era criança que te fazia feliz, que te deixava feliz. E pergunta número 4, se eu soubesse que o mundo precisa de mim, o que eu teria coragem de fazer hoje? Se eu soubesse que o mundo está precisando de mim, o que eu faria para ajudar? O que eu teria coragem de fazer? Bom, reflita com calma sobre isso, escreva se puder e, acima de tudo, escute o que vem aí de dentro do seu coração. Escute você. O propósito não é sobre o que você vai ganhar, mas é sobre o que você nasceu para entregar para esse mundo. Então aqui, depois dessa reflexão, eu quero fazer, como sempre eu faço, um momento de gratidão. Então feche os seus olhos. Se puder, respire fundo. E pense em algo que você viveu, talvez hoje, talvez ontem, essa semana. Algo que você tem. Pense em algo que você tem ou que você é. Algo que você pode ser grato hoje. Agora, nesse momento. Pode ser talvez grato por uma pessoa que está na sua vida, ou talvez por uma oportunidade, por uma força que você nem sabia que tinha e que você está descobrindo. Pense nisso, que você pode ser grato. Pode ser uma coisa pequena ou uma coisa grande. Pense nisso, sinta isso. Respire fundo novamente. Agora, repete comigo. Eu sou grato ou eu sou grata e fale o porquê você é grata. Eu reconheço o valor disso na minha vida e eu abro espaço para que mais bênçãos cheguem. A gratidão é o solo mais fértil para plantar novos sonhos. E quando você é grato pelo que tem, a vida entende que você está pronto para receber mais. Pode abrir os olhos. E agora eu vou repetir para você, olhando para mim. Quando você é grato pelo que você tem, a vida entende que você está pronto para receber mais. Então, abra espaço para que mais bênçãos cheguem para você. E a forma de abrir espaço é sendo grato pelo que você já tem. Não existe uma missão pequena quando ela é vivida com verdade. Acredite na sua missão, acredite no seu propósito aqui na Terra. O seu propósito, acredite que ele já mora em você. Ele já está aí e talvez ele só esteja esperando você acreditar nisso. Então acredite. A maior aventura da vida é simplesmente se tornar quem você nasceu para ser. Eu
descobrir quem eu nasci para ser depois dos 50 anos. Pode acontecer aos 30, aos 60, aos 80, não tem hora. Enquanto há vida, há possibilidade. Então pense nisso, reflita e, como eu sempre digo, o nosso mantra aqui do Café com a Ana é: eu posso, eu mereço e eu consigo. E você vai conseguir encontrar o seu propósito. Você só precisa de acreditar. Tchim, tchim e uma ótima semana para você.